Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do primeiro período de 2015, da 12ª legislatura. Em votação, a ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aproveito o momento para justificar a ausência do vereador Júlio Teixeira por motivo de estar preso no trânsito na volta de Curitiba. Justificada a sua ausência. Solicito a leitura da ordem do dia. Convite. A Secretaria de Educação tem a honra de convidá-lo para o plenário do Plano Municipal de Educação, que se realizará no dia 28 de maio, às 17 horas, no auditório da Câmara de Vereadores de Balneário Pissarras. Laureci Bernadette Schneider Pereira, secretária de Educação. Convite. 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. Consolidar o SUAS de vez rumo ao 2026. Dia 29 de maio de 2015, às 13 horas, no auditório da Univale, campus Balneário Pissarra, situado na Rua Sambaqui, sem número, bairro Santo Antônio. Ofício número 149/2015. Balneário Pissarras, 25 de maio de 2015. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me deste para solicitar licença para ausentar-me do município no período de 10 de junho até 19 de junho de 2015, por motivo de viagem ao exterior de ordem pessoal. Destaco que, durante minha ausência, nosso vice-prefeito, o senhor Flávio Tironi, assumirá o cargo de prefeito em exercício. Sem outro particular para o momento, coloco-me à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Leonel José Martins, prefeito municipal. Ofício número 150/2015, Gabinete, Balneário Pissarras, 26 de maio de 2015. Senhor Presidente, acusamos com satisfação o recebimento do vosso ofício número 49/2015, datado de 26 de maio de 2015, através do qual convoca a Administração Pública Municipal para a realização de audiência pública que trata o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, vimos comunicar-lhes que a audiência será conduzida pelas senhoras Silvana Dallagnol e Cátia Cristina Ericeira Lobo Borba. Com referência à data para a realização, confirmamos a audiência pública que trata o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal na Câmara de Vereadores para as 14 horas do dia 29 de maio de 2015. Sem outro particular para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Leonel José Martins, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei número 20/2015. Senhor Presidente, encaminho essa respeitável Câmara Municipal para apreciação o anexo projeto de lei número 20/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O presente projeto de lei visa atender às necessidades da Câmara Municipal de Vereadores, dar continuidade nos serviços prestados pela Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Rurais, ampliar os serviços de saúde de referência, de média e alta complexidade para o município, autorizados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CIS-ANFRE, e disponibilizar recursos para a pintura de unidade da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Balneário Pissarras, 25 de maio de 2015, Leonel José Martins, prefeito municipal. Projeto de lei número 15/2015. Fixa diárias para os vereadores e servidores do Poder Legislativo a serviço em outros municípios, capitais e Distrito Federal. Artigo 1º. As diárias devidas aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Balneário Pissarras, quando a serviço em outras cidades, capitais e Distrito Federal, para suprir as despesas de alimentação, pernoite que lhe é devida da seguinte forma. Inciso 1º. Em viagem à capital e municípios do Estado, exceto os limítrofes, comprovando a despesa é: A. R$ 416 para os vereadores, R$ 332 para secretários, diretor de gabinete e cargos equivalentes e R$ 210 para os demais servidores. Inciso 2º. Em viagem para as capitais e cidades de outros estados, os valores constantes do inciso anterior serão acrescidos de mais 50%. Inciso 3º. Em viagem para a capital federal, os valores constantes do inciso 1º serão acrescidos de mais 100%. Parágrafo único. A diária consignada ao presidente do Poder Legislativo é acrescida de 50% da fixada aos vereadores. Artigo 2º. As diárias fixadas pelo artigo 1º desta lei sujeitam-se às seguintes variações. A. Viagem iniciada no horário matinal e retorno antes das 19 horas dará direito a meia diária. B. Viagem iniciada no horário matinal e retorno após as 19 horas dará direito a 3/4 da diária. Artigo 3º. Para que se efetive o direito ao recebimento da diária nas condições desta lei, deverá ser formulado pedido ao presidente do Poder Legislativo apresentando o roteiro de viagem para homologação.
Artigo 4º. A prestação de contas deverá ser efetuada dentro de 48 horas após o retorno, conforme determina o Instituto Normativo NTC 14/2012, no capítulo 3. Artigo 5º. Não apresentada a documentação conforme o artigo 4º, será restituído dos cofres públicos o valor recebido. E artigo 6º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a promover os reajustes das diárias anualmente, aplicando o índice de atualização monetária pelo IGPM-FGV. Artigo 7º. As despesas com execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária vigente. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e artigo 9º. Revogam-se as disposições de contrário. Sala das Sessões, 20 de maio de 2015, firmado por todos os vereadores. Requerimentos. Requerimento número 41, do vereador Antônio Luiz Beduschi, que solicita que o Executivo remeta a esta Casa levantamento dos terrenos ocupados e desocupados pertencentes à municipalidade. Requerimento número 42/2015, do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior, que solicita informações sobre a viabilidade de instalar nos prédios públicos municipais cisternas e sistemas específicos para captação e reutilização das águas das chuvas. Indicações. Indicação número 147/2015, do vereador Osmar Fidelis, que indica ao senhor prefeito municipal que efetue o nivelamento e aterro do terreno do campo municipal de futebol Quintaludo, mais precisamente na parte esquerda de quem entra, que está com uma vala que atravessa todo o campo, fazendo com que os jogadores fiquem com dificuldade para jogar e treinar. Indicação número 148/2015, do vereador Osmar Fidelis, que indica ao senhor prefeito municipal que efetue o estudo para a possibilidade de colocar tubulação na rua Rancho Caboclo, número 5.380, no bairro Santo Antônio, sendo que os moradores se comprometem a instalarem fossas em suas residências, pois o esgoto se encontra a céu aberto, trazendo mau cheiro, insetos e pragas que podem acarretar problemas de saúde aos mesmos. Indicação número 149/2015, do vereador Osmar Fidelis, que indica ao senhor prefeito municipal que coloque placa de identificação da rua João Inácio de Borba, no bairro Santo Antônio, que fica ao lado da rua Rancho Caboclo, número 5.380, por ser de extrema necessidade e reivindicação dos moradores que têm dificuldades de receber encomendas e correspondências. Era o que tínhamos, senhor presidente. Será encaminhado ao Executivo as indicações 147, 148 e 149. Passa à Comissão os projetos de lei ordinária 15 do Legislativo e 20 do Executivo. Senhor presidente, por questão de ordem, a mesa solicita regime de urgência especial ao projeto de lei número 15 do Legislativo. Após a abertura oficial, nós votaremos o regime especial do projeto de lei número 15. Abertura oficial do cinquentenário do Poder Legislativo Municipal. Gostaria que fosse isso, Gabriela, que lesse, que nós estamos comemorando, dia 15 de novembro, desse ano 50 anos da Câmara de Vereadores. Um breve histórico que a gente inicie as comemorações a partir dessa sessão. Boa noite a todos. Iniciamos hoje as homenagens aos 50 anos do Poder Legislativo do município de Balneário Pissarras, onde ficará registrada a história e as conquistas da Câmara de Vereadores através de todos aqueles que já fizeram parte dessa caminhada. Em 14 de dezembro de 1963, Pissarras tornou-se um município, deixando de fazer parte de Penha e iniciando sua própria história. Francisco Leopoldo Flait foi o primeiro prefeito nomeado, seguido por Renato José Vanderlich. As eleições de 3 de outubro de 1965 elegeu o primeiro prefeito por voto popular, o senhor Emanuel Pinto, e os primeiros vereadores do novo município. O evento de posse foi marcante e um momento muito esperado pelos moradores de Pissarras. Era dia 15 de novembro de 1965 e o Salão Dominó foi o local escolhido para o evento, pois os prédios públicos eram muito pequenos e não tinham espaço para receber o público esperado. A prefeitura funcionava em uma casa na frente do prédio atual, na Avenida Alexandre Guilherme Figueiredo, e a Câmara trabalhava na garagem da mesma casa. A primeira legislatura, que atuou oficialmente de 1966 a 1969, contou com 7 vereadores, sendo eles: o senhor Ludigério Figueiredo, que atuou como presidente da casa, nasceu em Pissarras em 1916. Foi vereador 2 vezes. Como presidente do Legislativo, acompanhou o traçado da BR-101 quando a rodovia ainda não existia. E em uma reunião junto ao ministro do Transporte da época, conseguiu mudar o trajeto da BR, que estava previsto para passar dentro da área urbana do município. O senhor Antônio Martinho Teles atuou como vice-presidente e era natural de Tijucas, nasceu em 1917. Era músico e padeiro e ajudou na formação de diversos músicos de Pissarras e Penha.
contribuiu para a criação da Sociedade Amigos de Pissarras, a SAP. O senhor Alexandre Joaquim Figueiredo atuou como segundo secretário. Era natural de Pissarras, nascido em 1935. Foi vereador 3 vezes. Era um comerciante pioneiro no município. Foi fiscal da Fazenda do Estado, contador e grande homem público. Contribuiu muito com o turismo em nossa região, sendo um dos fundadores da Sociedade Amigos de Pissarras, a SAP. O senhor Jorge Paulo dos Santos era comerciante lá do bairro Bela Vista, natural de Balneário Pissarras, logo depois foi para Joinville. O senhor Campolino Teixeira, conhecido como Bebeco, nasceu em 1924. Era pedreiro de profissão e grande cantor de serenata. Foi também vice-prefeito na gestão Isvaldo Cousani, de 1977 a 1982. O senhor José Inácio Souza Filho, o Juca, que atuou como primeiro secretário, foi vereador quando o município pertencia a Penha também, e teve participação na votação do projeto que emancipou Balneário Pissarras. Era comerciante e ainda hoje vive em Balneário Pissarras. O senhor Carlos Jaime de Andrade, conhecido como Neneco, é natural de Balneário Pissarras, onde reside até hoje. Foi também prefeito municipal por 2 mandatos. Serviu na Marinha do Brasil até 1945 e contribuiu para o desenvolvimento econômico e turístico de Balneário Pissarras. Esses foram os vereadores que participaram da primeira legislatura. Bom, com essa leitura damos início ao cinquentenário, a comemoração cinquentenária da Câmara de Vereadores, que se efetiva aos 50 anos, dia 15 de novembro deste ano. Então, vamos fazer uma grandiosa evento de homenagem, dia 13 de novembro, que é uma sexta-feira. E durante as próximas sessões, nós vamos homenageando as outras legislaturas, outros vereadores, que porventura passaram por essa casa. E provavelmente, logo mais pouco à frente, já teremos o nosso informativo, que também vai constar isso, e provavelmente também teremos um livro que conta a história do nosso município, que vai contar a história dos vereadores, para que essa Câmara chegasse onde chegou, nesse momento, é porque teve outros lá na frente que deram a sua contribuição, lá há 50 anos atrás. E alguns serão homenageados em vida, e outros em memória, logicamente, que já se foram, mas creio que nesse período que nos resta de legislatura até o ano que vem, nesse ano haveremos de fazer muitas homenagens e agradecimentos àqueles que passaram por esta casa, que não era aqui, mas era uma casa muito mais simples. Naquela época eram 7 vereadores que não percebiam salário e que contribuíram para o grandioso desenvolvimento do nosso município. Gostaria de colocar, neste momento, em votação, regime especial, o projeto de lei número 15, que trata que fixa a diária para os vereadores, servidores, poder legislativo e serviços do município e em outros municípios, capitais e Distrito Federal. Quero lembrar que esse projeto de lei, ele está regulamentando da mesa anterior o projeto que veio através de resolução, quando na verdade ele teria que ser feito através de projeto de lei. Então nós não estamos aumentando diária, nós estamos só fixando os valores corretos, como determina o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, eu coloco em votação o regime de urgência especial, projeto de lei número 15 de 2015. Em discussão? Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Suspende a sessão por 5 minutos para que a comissão dê o parecer.
Reaberta a sessão. Parecer da comissão em relação ao projeto de lei 15/2015. Pela aprovação. Em discussão, projeto de lei 15/2015. Lembrando que esse projeto de lei nós estamos só regularizando uma situação anterior, que foi através de projeto de resolução e, na verdade, isso tem que ser aprovado através de projeto de lei. Em votação, projeto de lei 15/2015, que fixa de área para vereadores e servidores do Poder Legislativo e serviço em outros municípios, capital e Distrito Federal. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico para registro que os projetos de lei número 13/16/2015, que trata do mesmo assunto referente à Praça da Paz, foram retirados pelos autores. Em única discussão, projeto de lei 11/2015 do Legislativo, da denominação de vereador Lorival Olímpio das Neves, a rua sem denominação oficial. Em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e a todos aqui presentes. Gostaria de que os vereadores apoiassem esse projeto, que é para indicar o nome do senhor Lorival Olímpio das Neves. Ele nasceu em Balneário Pissarras em 17 de fevereiro de 1941. Aos 22 anos de idade, ele sofreu uma paralisia na coluna devido aos esforços feitos a empurrar a canoa para o seu pai, que ajudava o seu pai. E 5 anos ele ficou na cama totalmente dependente, era um homem forte e que dificultava para se comover. Frequentou a escola muito pouco tempo. Depois de muito tempo, começou a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, onde era levado na cadeira de roda por ter muita fé. Devido à sua oração, começou a andar com uma bengala. Aprendeu a ler e escrever com a Bíblia e tornou-se um pregador da Igreja da Assembleia de Deus, aqui de Balneário Pissarras. Conhecido por todos, era muito popular como Loli. Foi vereador no ano de 1983 a 1988. Seu segundo mandato foi em 1993 e ele faleceu em 94. Era uma pessoa muito conhecida, eu conheci o seu Loli, uma pessoa muito especial, muito querida. A família do Luiz, aqui que está aqui com nós, o Luiz da Casan. Uma família muito maravilhosa, uma família muito boa. A gente escolheu uma rua para homenagear ele, porque durante aquele tempo que ele esteve fazendo trabalho por Balneário Pissarras. Gostaria que os vereadores votassem a favor desse projeto para dar o nome dessa rua para ele. Obrigada a todos. Senhor presidente, quero aqui inicialmente parabenizar a vereadora Aziza por essa oportunidade honrosa em podermos nós agraciar o valoroso e saudoso companheiro Lorival, nosso amigo general Bengala, um homem pelo qual fez muito por essa comunidade e nós temos a absoluta certeza que está em bom lugar e não poderia nós, de momento algum, esquecer de homenagear o companheiro general Bengala, companheiro Louro. Então, parabéns, vereadora Aziza, por essa iniciativa que vem bem-vindo à oportunidade para a lembrança do nosso companheiro e vereador Lorival. Obrigado. Senhor presidente, o Lorival é uma pessoa que fez parte um pouco da minha vida, porque os irmãos deles trabalharam lá em nossa casa. O Lorival foi um batalhador, foi um sofredor e suplantou as dificuldades que a doença lhe colocou. E uma delas, que não foi citada aqui, foi até um foguete explodiu em sua mão, em que tenho certeza que passou dificuldades para suplantá-la.
ele, apesar de ser de partidos diferentes do meu, de partido diferente do meu, mas nós éramos muito amigos. Viajamos junto e o Loli era realmente um piçarrense lá do coração, pescador, mesmo depois dessas dificuldades, pescou, foi vitorioso e, infelizmente, a morte prematura o tolheu desta vida. É com muita satisfação que eu dou esse voto. Senhor presidente, sempre é uma satisfação de todo vereador dessa casa poder homenagear alguém nominando uma rua. E mais ainda ver a alegria da família em receber essa homenagem. Agora, infelizmente, com esse modelo que está hoje de placa de ruas, o número enorme e o nome muito pequeno. Difícil de visualizar durante o dia e à noite, então impossível, né? Estava falando com Vossa Excelência agora há pouco, então eu acho que deveria destacar muito mais o nome do que o número da rua, porque não é habitual, as pessoas não têm o hábito de gravar ainda o número da rua, mas sim o nome. Então isso prejudica muito a localização das ruas do município. Em votação nominal, o projeto de lei número 11, 2015, da denominação do vereador Lourival Olímpio das Neves, a rua sem denominação oficial. Antônio Luiz Beduschi. Sim. Francisco Paradini. Sim. Gersino Medeiros. Sim. Ívoro Álvaro Faite. Sim. Júlio César ausente. Leandro Resch. Sim. Marlide Suneia. Sim. Maurício Resch. Sim. Oscar Francisco. Sim. Osmar Fidelis. Sim. Oswaldo Moreira. Sim. Aprovado por unanimidade com a falta do vereador Júlio. Em primeira discussão, projeto de lei. Discussão do projeto de lei número 12, 2015, legislativo. Denomina de Olímpio Laurentino, rua sem denominação oficial. Em discussão. Senhor presidente, é a mesma coisa como esse, né? O senhor Olímpio Laurentino das Neves, ele é o vô do Luiz da Casan, nosso popular Luiz, conhecido Luiz da Casan. O senhor Olímpio foi um senhor que ele não nasceu em Balneário Pissarras, mas ele veio para Balneário Pissarras. Ele nasceu em São Francisco no dia 15 de agosto de 1999. Ele era mestre de barco, que ia para São Francisco e para Jaraguá, com o barco carregado. Veio para Pissarras, solteiro, conheceu Dona Nauzira, que foi sua esposa, e formaram aqui sua família. Desembarcou e comprou uma canoa para pescar e sustentar sua família. Tornou-se um pescador muito querido e conhecido por todos. Irmão do senhor também pescador, senhor Abraão das Neves, que também é muito conhecido aqui em Balneário Pissarras. Teve uma canoa que ficou famosa em Pissarras com seu tamanho muito grande, e o nome era Marta Rocha. Pescou até os seus 70 anos de idade, era muito admirado por sua força. Foi um bom esposo, um exemplo para toda a família. Morreu com 94 anos no dia 26 de setembro de 1994. Durante esses dias, despediu-se de toda a família. Eu gostaria que todos os vereadores votassem a favor também, para homenagear esse senhor, que era um dos primeiros pescadores de Balneário Pissarras, ou o primeiro pescador de Balneário Pissarras, eu acho. Obrigada a todos. Em discussão. Em votação única, projeto de lei 12, 2015, do legislativo, denomina de Olímpio Laurentino, rua sem denominação oficial.
Antônio Sbeduski. Sim. Francisco Corradini. Sim. Gercino Medeiros. Sim. Ivo Alves. Sim. Júlio César ausente. Leandro Resch. Sim. Marlito Cineia. Sim. Maurício Kesch. Sim. Oscar Francisco. Sim. Osmar Fidelis. Sim. Oswaldo Moreira. Sim. Aprovado com unanimidade com a pauta do vereador Júlio Teixeira. Em primeira discussão, projeto de lei 14/2015 do Legislativo dispõe sobre a criação, composição, atribuição e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da outras providências. O parecer da comissão? Favorável. Em discussão? Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores dessa casa, pessoas que nos assistem via internet e os presentes. Quero me dirigir especialmente à Fabiana, que foi a idealizadora do projeto de lei, até porque desenvolve trabalho com as pessoas portadoras de deficiência, e também agradecer a presença do Sheilon e da Edné, que estão aqui para assistir, né, à sessão e à votação desse projeto. Inicialmente eu quero dizer que a grande polêmica que sempre existe quando se propõe um projeto de lei, de iniciativa do Legislativo, é se vai gerar despesa ao Executivo ou não. E aí, gerando despesa, dizem que é inconstitucional. E que, num estudo, numa pesquisa que já vem fazendo de algum tempo já, as decisões são no sentido de que, se comprometer o orçamento do município, sim, é inconstitucional. Mas nós já tivemos outros projetos de leis que foram aprovados aqui, até a criação do Conselho de Patrimônio Público, Cultural e Artístico do município, que foi sancionado, e outros projetos também, aquele que instituiu o Código de Defesa dos Animais, e outros também, que de certa forma gera alguma despesa para o Executivo, mas que não compromete o orçamento. E aqui, nesse projeto de lei, e todos nós sabemos que é composto por pessoas da área governamental e não governamental, e ele tem a função de formar esse conselho de representatividade governamental e não governamental, mas para a promoção de ações, de políticas públicas que venham beneficiar essa parcela da população, que não é pequena. Segundo o IBGE, o censo de 2010, são 45 milhões de pessoas, representa 24% da população, né, que tem algum problema, que é portador de alguma deficiência. E, então, é reunião de pessoas promovendo ações, e aí nós estamos legislando e levando ao Executivo a possibilidade de que esse Conselho traga a promoção de políticas públicas para beneficiar essa parcela da população. E também, digo uma coisa que é muito importante, até porque a Fabiana já trabalhou na gestão da saúde, porque com um conselho bem organizado há a possibilidade de captação de recursos, tanto estadual quanto federal, para desenvolver as ações. E eu fiz uma pesquisa também, e uma das funções também do Conselho, porque quando se fala em alguma deficiência, se fala normalmente em acessibilidade, né? Que hoje nós tivemos um problema aqui de estacionamento do veículo, porque tinha veículo estacionado ali onde há a possibilidade de entrada da cadeira de rodas. Houve uma certa dificuldade, mas nós temos a rampa aqui, então, e que se vê muito em prédio público essa questão da acessibilidade. Não só em prédio público, que deveria tomar cuidado com relação a isso, mas no comércio em geral. Então, nós que não temos, né, essa dificuldade de locomoção, às vezes sentimos quando temos que auxiliar alguém, que hoje foi o caso. Então, eu fiz uma pesquisa, e pesquisando aí na internet, verifiquei que na Câmara lá dos Deputados, eles fizeram um apanhado de toda a legislação que diz respeito, que vem em benefício às pessoas portadoras de alguma deficiência. Um trabalho muito bem feito, e eu encontrei que
82 leis e decretos que trazem alguns benefícios e que muitas vezes eles desconhecem a pessoa que é portadora. E eu acho que também esse é o trabalho do Conselho, de buscar essa informação e passar a essas pessoas. Eu peço a colaboração de todos, até para citar algumas, não 82, mas que eu julgo que é de bastante importância e interesse de todos que estão aqui. Tem uma lei lá de 1965 que isenta de impostos de importação e de consumo, bem como taxa de despacho aduaneiro, os veículos especiais destinados a uso exclusivo de paraplégicos ou de pessoas portadoras de deficiência física. Tem uma outra legislação que dispõe sobre pensão especial para os deficientes físicos, né, que a lei especifica. O Estatuto da Criança e Adolescente também traz alguns dispositivos com relação à criança que possui alguma deficiência. Uma outra lei de 91 dispõe sobre os planos e benefícios da Previdência Social. Então, nós temos legislação tanto civil, também na criminal, e previdenciária também, que traz benefício às pessoas. Outra também que dispõe sobre a instituição do Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e Adolescente. Até bem interessante, tem umas 200 páginas esse trabalho, que é bastante interessante, que vai ser feita a impressão desse material e depois passar para o Conselho. Uma outra lei dispõe sobre o reajuste de pensão, né, das pessoas com deficiência. Retirada da incidência do imposto de renda sobre os benefícios percebidos pelos deficientes, ou seja, isento do imposto de renda. Passe livre a pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte interestadual. Isenção também do imposto sobre produtos industrializados para aquisição de automóvel. Atendimento às pessoas, prioridade no atendimento às pessoas. Promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. Proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e direciona o modelo de assistência em saúde mental. Dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, que foi regulamentado em 2002, recente. Institui o auxílio reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais, egresso de internações, né? É um benefício federal. Dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. E também tem uma lei que institui Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, que é 21 de julho. Então, são várias leis e decretos que regulamentam várias situações. E eu quero só, para concluir, já citando esse trabalho, que tem uma nota aqui bastante importante, que define a pessoa com deficiência, que é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A pessoa nessa condição é comumente enquadrada em uma das seguintes categorias de deficiências, reconhecidas pela legislação: física, mental, auditiva, visual ou múltipla. Então, o que se busca e que eu pretendo com esse projeto, todos nós aqui, que é de iniciativa do Legislativo, é essa integração de sociedade com as pessoas portadoras de deficiência, porque a sociedade, em geral, que não enfrenta esse problema, é que muitas vezes não reconhece esse papel de cidadão, essa cidadania das pessoas. Isso é que deve ser reconhecido, e a sociedade é que deve promover essas ações de incluir, né, essa questão inclusiva, né, fazer a inclusão dessas pessoas na sociedade com todos os seus direitos de cidadão, e é isso que se busca, de um modo geral, com essa lei. E, então, eu quero pedir
a atenção de todos os senhores com relação a essa questão, a esse projeto de lei, pedir o apoio e o voto favorável de todos. Em discussão? Senhor presidente, senhores e senhoras, pessoas que nos assistem em casa via internet, apesar de não me encontrar bem de saúde hoje, eu gostaria de fazer um breve comentário. Há um tempo atrás eu apresentei um requerimento nesta casa para que o município dotasse os prédios públicos de acessibilidade. O mínimo. A pessoa, eu não sei se o termo é portadora de deficiência ou que tem uma deficiência, que os conceitos mudam às vezes com o tempo. E quem tem alguma deficiência, ele não quer favor de ninguém. Ele quer ter direitos. E o mínimo que nós podemos fazer é dar condições para que eles exerçam o seu direito. Eu, como professor, nós temos na escola a educação inclusiva, que mediante laudo tem direito a um segundo professor. E a nossa escola, apesar de ser a maior do município, com 1.300 alunos, não tem nenhuma condição. Nós temos um aluno cadeirante, que é o Giovanni, que inclusive joga basquete, e já foi até treinar em Joinville, e não tem nenhuma condição dele se locomover na escola. Não tem rampa. Aqui tem muito íngreme, deslizante, perigosa, tem sempre que alguém ficar segurando a sua cadeira. Não tem um banheiro, foi feita uma adaptação, cortando madeira, colocando carteira embaixo e alguma coisa assim. Sempre para ele poder se deslocar do pátio, que é de pedras irregulares, essa pedra sextavada, é um sufoco, porque as pedras são irregulares e dificulta a sua locomoção. E para ir ao banheiro foi feito, tinha uma canaleta, foi colocado uma tábua para ele poder passar. E uma das razões que eu entrei com esse requerimento, eu como professor de Educação Física, a nossa Secretaria de Esportes, que apesar de fazer um belíssimo trabalho, tem 24 degraus. Quando você vai atender algum atleta, ele não pode, ele tem que ficar lá embaixo, o secretário tem que descer para poder atender a pessoa com necessidade. E também eu vejo os nossos atletas, o pessoal, o para-atleta também não tem a mínima condição de exercer, de praticar o seu esporte, porque nós não temos nada aqui para poder oferecer a essas pessoas. Normalmente os nossos para-atletas competem por outras cidades, porque aqui nós não temos nada que os apoie. Então, vereador Maurício, eu entendo bem a função do Conselho e quero parabenizá-lo mais uma vez por uma iniciativa que realmente é isso que essa casa faz. Preocupar, quem foi eleito para cuidar do povo, precisa cuidar do povo. Então, parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, quanto mais nós dispusermos de mecanismo para favorecer o deficiente, lógico que é melhor. Nós sempre corremos atrás, né? Nunca vamos na frente. Infelizmente, isso é do brasileiro. Nós temos as calçadas por todo o Brasil. Eu onde eu vou, eu bato até foto. E me lembro perfeitamente que eu, quando fui a Ouro Preto, me assustei. Um deficiente lá, não há condição nenhuma, né? Essa calçada vem, dá desnível de 1,5 m, então é o caos. Então o Brasil, infelizmente, não se preocupou com os deficientes. Passou uma reportagem há pouco aí na Globo, em que as indicações para o deficiente visual, aquela faixinha... Permita-me contribuir, excelência, é piso tátil. Como? Piso tátil. Piso tátil. Então, muitos terminavam num poste. Olha onde nós chegamos. O cidadão vai e termina num poste. Excelência, se permite contribuir novamente, em frente à caixa, em frente à lotérica, acontece isso. Bem num poste. Exatamente. Quer dizer, é o fim da picada, né? Nós não podemos. Então não oriente, é melhor não orientar para ele não ser induzido a algum acidente.
Hoje fiquei contente até, né? Sei que até chegar isso ao comum, sei que vai ser muito difícil, mas o cidadão que perdeu os 2 braços, ele já estava comandando os 2 braços mecânicos só com a memória. E outro que tinha uma paralisia dos membros inferiores, ele comandava um robô que pegava refrigerante e trazia para ele beber. Então, e são avanços que realmente deixam a gente esperançosos. Possivelmente eu não vou ver, mas chegará. Se Deus quiser, chegará e irá minimizar a desgraça daqueles coitados que sofreram ou acidentes ou de natureza física que dê limitações ao seu ir e vir, e queira Deus que nós possamos, com um fundo criado, darmos condições àqueles que aqui vivem. Obrigado, presidente. Presidente, se Vossa Excelência me permite mais um breve comentário, como disse o vereador Maurício, a respeito de Libras, né? No Colégio Alexandre, a professora Valéria Trindade desenvolve um trabalho belíssimo, pioneiro, é o Digitando. Agora já há alguns anos, não me lembro o número desse ano, tem aquele programa do Luciano Huck, o Soletrando. A Valéria teve uma ideia brilhante e fez um projeto melhor ainda, que é o Digitando, onde a criança, os alunos, através da língua brasileira de sinais, a Libras, ela identifica a palavra. E essa competição envolve toda a escola. O que aconteceu com isso? Várias crianças da escola aprenderam a Libras. Então isso foi uma atitude que contribuiu em muito também para a inclusão. Um trabalho belíssimo da professora Valéria. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Mas após essa votação, eu gostaria de manifestar também, vereador Maurício, que também entendo que os usos e costumes, a evolução, a Câmara também está evoluindo, e quando se trata em despesa, essas não ferindo o orçamento, é previsível e seja legal que isso ocorra. Mesmo porque o Estado de Santa Catarina é o Estado que menos pede recurso ao governo federal em relação à assistência social. Então nós não somos um Estado tão rico assim que podemos se dar o luxo de não conseguir recurso. Mas também é por falta de projetos nesse sentido. Eu creio que o Conselho Municipal vai ajudar e muito, né, a quem necessita, a quem realmente precisa, e até no caso da nossa acessibilidade. Então parabéns pelo seu projeto e até pelo seu entendimento em relação ao orçamento, aquele que não arrocha o orçamento do município, daquilo que pode ou não pode ser criado. É a evolução de uma Câmara de Vereadores, mesmo porque a função só de legislar e fiscalizar, ela ficou um pouquinho para trás. Legislar, fiscalizar, buscar recurso, olhar pela sociedade, trazer novas ideias, trazer um novo conceito de Câmara de Vereadores, onde podemos realmente ajudar a nossa comunidade. Em segunda discussão, o projeto de lei 18/2015 do Executivo dispõe sobre reconhecimento de despesas realizadas e não empenhadas no exercício anterior e de outras providências. A segunda discussão é em discussão. Esse projeto já foi discutido semana passada, né, senhor presidente? É só para reconhecer uma dívida que não foi paga no ano passado, e esse projeto vem para reconhecer essa dívida, essa despesa feita no valor de R$17 mil, né, da empresa JTB Transportes Terraplanagem. Em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Em primeira discussão, o projeto de lei 19/2015 do Executivo dispõe sobre a adoção de medidas suplementares de prevenção, combate e controle da dengue e chikungunya no município. Em discussão. Tem parecer da comissão, senhor presidente? O parecer é favorável. Aprovação. Só que acho que há necessidade de fazer algumas ponderações com relação ao projeto, até porque o projeto, o que prevê o projeto é chamar a população à responsabilidade ou responsabilizar, né? Porque o que ocorre no Brasil todo é um avanço grande de casos de dengue, até epidemias de dengue no Brasil, alguns estados. Surgiu no Rio de Janeiro e se alastrou. A vigilância sanitária faz o seu trabalho, né, de prevenção, que nós conhecemos aqui no município, principalmente pelas ações lá do diretor, o Ricardo, e a sua equipe, e principalmente pelo Nick, né, que a gente conhece o trabalho do Nick, já nosso amigo já há alguns anos. Ou seja, esse trabalho está sendo feito. Agora, a lei, pelo que está aqui no texto da lei, ela vem buscar a responsabilidade da população, ou seja, não adianta só o poder público fazer o que deve ser feito, mas a população manter baldes com água, pneu, que possa, né, atrair o foco lá da dengue. E a lei, o que ela prevê? A possibilidade da vigilância entrar no terreno, na casa das pessoas e fiscalizar. E lá, se tiver algum foco do mosquito, faz a primeira notificação, que é mais pedagógica, né? Vai mais, olha, deve ser feito dessa forma, tem que ser para evitar. E numa segunda ocorrência, daí sim a penalização. E aqui nós temos as infrações, né, que são trazidas aqui no artigo 5º, que ela pode ser leve, moderada ou grave, né? E aí a sua pena. E aí o que diz? O que é leve? Quando detectada a presença de 1 ou 2 focos do mosquito vetor na fase de ovo, larva ou pupa. A pena 30, a pena 30 ou FIRS, ou seja, deve pagar esse valor. E a moderada já passa para 60 e a pena grave para 90. Então, como o projeto anterior, o que se busca é a participação da sociedade com relação aos portadores de deficiência, para que cumpra, que dê a sua parcela de participação, aqui também se chama-se a sociedade, a população, para que também participe do processo para evitar uma epidemia, um foco de dengue. Só de uma outra maneira, com penalização, ou seja, com multa para aquele que não tomar o cuidado necessário. O que me chama a atenção aqui no artigo 6º, que diz, né, e aqui eu acho que cabe reparo no artigo 6º e no artigo 7º também, principalmente no parágrafo 1º. Porque diz o artigo 6º, as penalidades para as infrações descritas no parágrafo 3º do artigo anterior ficarão determinadas conforme estabelecido no Código de Postura do município. E o parágrafo 3º do artigo anterior, ele traz as infrações e também as penalizações. E daí remete lá ao Código de Postura. E o Código de Postura, pelo que eu tive olhando, ele fala, lá no artigo 100, ele fala sobre as infrações, né, que tem a previsão de multa. Mas não se pode aplicar a multa do Código de Postura, porque aqui já tem a previsão de multa, seria penalização dupla de um fato. Mas também ele traz, em outros incisos, a possibilidade de apreensão de mercadoria, suspensão, cassação do alvará de funcionamento, porque a lei se aplica tanto à empresa quanto à pessoa física, interdição de estabelecimento, né, embargo de obra, demolição de obra e realização pelo poder público de obra ou serviço não executado com ressarcimento custo pelo infrator, que não vejo que seria o caso. Então,
E o parágrafo 1º do artigo 7º diz que após a notificação prevista no caput, que é do artigo 7º, havendo constatação de focos do mosquito no mesmo imóvel, serão aplicadas diretamente as infrações previstas no artigo 6º. O artigo 6º não tem previsão de infração e nem de penalização, que tem o artigo 5º. Então, eu acho que aqui não é o artigo 6º, mas o artigo 5º, porque o 6º não traz qualquer tipo de infração ou punição, ou a penalização desta lei. Estas serão repassadas diretamente ao Fundo Municipal de Saúde, para uso exclusivo do Programa Municipal de Controle de Pragas. O que eu entendo é que o valor da multa será repassado ao fundo, mas não diz isso, porque após a notificação prevista do caput, havendo constatação de focos, serão aplicadas diretamente as infrações previstas no artigo 6º dessa lei. Eu entendo que serão aplicadas as multas, então. E o valor da arrecadação da multa será repassado ao fundo. Eu acho que merece aqui uma correção para que fique melhor a redação desse parágrafo, porque eu acho que o entendimento é esse. Da aplicação das multas, o valor da multa ser repasse para o fundo, que será aplicado, né, no Programa Municipal de Controle de Pragas Urbanas. Eu acho que precisamos melhorar a redação desse parágrafo 1º. São essas as considerações. Então, a comissão propõe emenda modificativa? Modificativa desse parágrafo 1º aqui. Do 7º. Podemos até, com todo o respeito a Vossa Excelência, ao relator da comissão, colocar em votação e deixar para nós emendarmos na segunda. Eu acho que poderia elaborar o texto, modificando e para apreciação na próxima sessão. Correto. Perfeito. Então, o projeto fica para votação única com a devida correção na próxima Não podemos sessão. votar hoje, mas aí a segunda Com a correção? votação com a emenda. Perfeito. Em discussão? Senhor presidente, é importante que nós tenhamos algum instrumento legal para começarmos a agir com relação a essa doença que está infestando todo o Brasil. Eu tive notícia que no vizinho município de Itajaí, nesse ano já teve mais de 900 pessoas contaminadas. Tenho certeza que em um curto espaço de tempo nós teremos a vacina. Que esse é um instrumento que realmente é eficiente. Nós vamos tomar medidas, mas sempre pode acontecer o mosquitinho numa vala, em algum local, às vezes até não acessível, numa calha, e com a vacina, tenho certeza que aí sim vai funcionar. Como aconteceu com a malária e tantas outras doenças que foram erradicadas aqui no país. É importante esse primeiro passo, espero que dê resultado e que, pela leitura do projeto de lei, se observa que precisa muita ponderação de quem vai fiscalizar. Porque é muito fácil de dar multa à torta e à direito, como é muito fácil não dar multa para ninguém. Então precisa muita ponderação, porque vai ser lavrado um ato, o cidadão mora lá em Foz do Iguaçu, o imóvel dele está aqui, tem lá um pneu que ele nem colocou, mas está lá como foco. Então espero que haja ponderação na ação
dessa principalmente punitiva com relação às multas. O projeto é importante, tudo, e que esperamos que o executivo tenha condições de realmente atacar e diminuir sempre o número de contaminados. Obrigado, presidente. Senhor presidente, recentemente todos nós somos pegos de surpresa no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, mais rico da América Latina, o segundo país mais rico, foi acometido de um surto, uma epidemia de dengue, a chikungunya, e agora tem uma outra aí, um derivado do mesmo mosquito. E devido à crise hídrica, o armazenamento de água de forma indiscriminada e precária favoreceu a proliferação do Aedes aegypti. Entendo também que o mais importante do que você punir, mas tem que ter algum tipo, para você exercer um controle melhor, é a educação. Porque você punir, cobrar a multa e o foco ficar lá também não vai resolver nada. Arrecada-se, mas o problema permanece. Então, apesar de amplas campanhas de esclarecimento, entendo eu que precisa reforçar. De repente, se começar a doer no bolso, a pessoa vai ter um pouco mais de atuação e não ser muito desleixado, porque o desleixo também implica nesse tipo de situação que a gente vive hoje, com jogadores, atletas impedidos de jogar, porque nenhuma pessoa está imune, não existe um super-homem, um super ser humano. Qualquer pode ser derrotado por esse mosquitinho. Mas o projeto é bem-vindo. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento 41/2015, vereador Antônio Esbeduski, solicitando que seja remetido a esta casa o levantamento dos terrenos ocupados e desocupados pertencentes ao município. Passo a palavra ao vice-presidente para discutir esse requerimento. Senhores vereadores, presentes, os internautas, eu insisto nessa situação que esse requerimento já foi feito no ano anterior e, consequentemente, no outro ano anterior ao passado. Realmente, passei a palavra já. Eu sei. Com a palavra, o vereador Antônio Luiz Nico Beduski. Obrigado. Força do hábito. A questão que se está se colocando aqui não é questão de pressionar o prefeito municipal em fazer esse levantamento, porque quem é os mais antigos do município sabe que tem em torno de 300 ou 400 ou 500 terrenos ocupados, ou terrenos sem estar ocupado, mas que já foram dados por ex-prefeitos, não foram invadidos, foram de boca doados à nossa população, que construiu sua casa há mais de 20 anos em cima. E a pressa disso porque a casa fez uma lei e ela está em estudo pelo Ministério Público para que seja feito um levantamento e quem ocupa esse terreno, que vai passar por essa casa, logicamente, essa lei, há mais de 15 ou 20 anos, que seja transmitida a propriedade, a posse já tem, mas a propriedade, que passa a pagar o seu IPTU, porque hoje é do município, não existe IPTU, porque não pode cobrar, o próprio município cobrar IPTU de si próprio, mas esses terrenos estão lá e estão ocupados. Esse levantamento começou a ser feito e aí ficou e não chegou a uma determinação comum. E basicamente logo chega essa casa a uma lei que vai beneficiar, creio que o município que vai passar a propriedade para que ocupa mais de 20 anos e ao mesmo tempo essas pessoas vão se sentir seguras em razão de ter o seu imóvel em seu nome, podendo até fazer suas benfeitorias e melhoramentos. Essa lei, enquanto se condutora via o Ministério Público, que ela faça as suas ponderações, mesmo porque a própria lei regula que o Ministério Público faça parte disso, para que não haja que seja indiscriminado ou seja beneficiado um em detrimento de outro. Então, insisto nesse requerimento mais uma vez, esperamos que isso venha o mais rápido possível, porque nós precisamos disso no nosso município, para que o prefeito tenha certeza de quantos terrenos ele tem ocupados e quantos ele tem desocupado. Mesmo porque há pouco tempo atrás a gente conseguiu o recurso da Minha Casa Minha Vida e não podemos nem entrar com o projeto porque nós não sabemos quantos terrenos nós temos ocupados. Mas isso não é de agora, já é de... Né, e esse fato ocorreu
Isso nos idos passados, onde era comum ofertar um terreno para família A, B, C ou D. Cumpriu o seu papel social, mas eu acho que está na hora da gente regularizar essa situação perante até a nossa cidade, o nosso legislativo, executivo e perante até a própria população. Então, peço aos senhores vereadores que votem nesse requerimento e que seja apresentada essa casa o mais breve possível, quantos terrenos nós temos ocupados e desocupados. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a presidência ao titular. Presidente, a situação é tão grave com relação a essas áreas públicas, né, que nós devíamos ter um banco de imóveis em que qualquer cidadão poderia entrar nele e saber realmente quantos imóveis o município dispõe. Nós temos até um dado relevante, um loteamento que foi aprovado aqui nesse município, em que a área destinada ao poder público foi dada em caução ao INSS. Então até isso nós já temos. Isso é fácil de constatar, não é segredo de justiça. E tantos outros que, infelizmente, foram destinados ao poder público, não foram transferidos, não foram abertos matrículas em nome do município e que desapareceram. Talvez até por relapso de algum servidor público, porque se vai transferir para outra pessoa tem que ter o aval do município. Infelizmente isso ocorreu, espero que não ocorra mais e que esse requerimento vá surtir efeito positivo para a municipalidade. Obrigado, presidente. Senhor presidente, é uma situação que realmente preocupa, porque hoje provavelmente mais de 90% está ocupado. Lamentavelmente. Lá há 15 anos passados, talvez um pouco mais, esse vereador fez um requerimento pedindo para que o prefeito da ocasião colocasse um funcionário à disposição da localidade para que ele cuidasse da invasão. Não houve esse entendimento. Não sei por qual razão. Não sei se foi eleitoreira, eu não sei qual foi a razão real. O município hoje não tem nada. Nada. O que tem é tudo invasão. Tudo. Aquele norte, todos os loteamentos deram 15%, mas só foi dado e invadido. Aquele Dom Bosco, ali tudo foi invadido. Porque não houve aquele entendimento. Mas o pior disso tudo não é isso. Não é a invasão. O pior disso tudo, que eu não sei por que a justiça aceita meia dúzia de cidadãos fazendo um contrato atrás da casa, e vai lá e reconhece e vende, e vão vendendo, e vão vendendo, e vão vendendo, e vão vendendo, e lá vai. Venderam o terreno tudo do FUSP. Cadê os caras? Estão tudo com dinheiro no bolso. Ganharam dinheiro em cima do município. E nenhum prefeito, nenhum, de lá para cá, simplesmente foi à justiça e disse, olha, quero o reconhecimento, porque é tão fácil. Pedro, de quem tu comprou? Bastião, de quem tu comprou? Maria, de quem tu comprou? É um cara, 2, 3. Agora estão vendendo a Bela Vista inteira. E daí? Qual é o problema? Fácil, né? Então, eu acho que tem que haver um pouco de respeito com
o cidadão que vai, compra, paga, tem escritura, e o cidadão lá faz um papelinho, vai lá, registra, reconhece, vendi para o Pedro Arcanjo. O cara não vem aqui, monta a casa em cima e acabou-se. Quer dizer, eu acho que isso teria que já lá atrás os prefeitos ter chamado a responsabilidade dos grileiros, que não são pouco implantados dentro do nosso município, que ficaram muitos deles ricos, vendendo o que é da prefeitura e o que é dos outros. Então, eu acho que tem que ser tomado, não a prefeitura tem que formar, tem que chamar o Ministério Público e pedir para eles, para ver se existe alguma ação contra os grileiros lá existentes, que ainda estão tudo lá, vendendo, incomodando a Celeste, incomodando a Casan, incomodando o vereador. Aí passa a mão, comprei o terreno, comprou, paguei 20. Mas claro que é uma invasão, não existe terreno por 20 mil reais. E aí ele se faz de bobo, o comprador, né? Ele quer água, quer luz, quer isso, quer aquilo, quer que nós ajude a fazer a casa e assim por diante. Então eu acho que isso é um problema sério. Eu acho que não é só, nós vereador, com todo o respeito, presidente, não é só chamar a responsabilidade da prefeitura, tem que chamar a responsabilidade também do judiciário. Porque, afinal de contas, lá, se fizer um levantamento, que tem gente na prefeitura suficiente para fazer, é passar casa por casa e pedir quem comprou, que aí vai aparecer o grileiro. Aí sim. Aí mete o grileiro na cadeia, que é o lugar dele. Aí começa a melhorar a situação no município. Agora adianta o prefeito dizer que tem 50 terrenos sobrando, se já está 49 ocupado, grandes coisas. Qual é o problema? Agora vamos ver se tentamos pelo menos salvar esse último. E tem que ser rápido, senão não salva mais nada. Obrigado. Senhor presidente, bom, nós temos duas situações que devem ser analisadas. Uma é terreno particular, né, que cabe ao particular zelar pelo seu imóvel, e o órgão da prefeitura fiscalizar a construção irregular, porque evita daí a invasão, né, e o que não é possível, porque nós não temos, acho que, um número suficiente de servidores para fiscalização, e muitas vezes o fiscal sai corrido do local porque é ameaçado, né? Teve fiscal, o nosso fiscal foi ameaçado dentro da sua própria casa. Então é complicada essa situação. Com relação ao terreno público, ao imóvel público, Vossa Excelência sabe melhor do que eu que não gera direito de uso capião do imóvel. E regularizar uma situação que é ilegal, que é a ocupação ilegal de um bem que é público, entendo que é um incentivo a novas invasões, né? Ah, mas regularizou do Pedro, então o João vai invadir, porque daí ele vai regularizar do João também. Até pelo princípio da isonomia, né? Direitos iguais, então. Então, o que cabe ao município é fazer o levantamento da área pública, verificar se está invadido ou não, e tomar a medida judicial com relação àqueles que estão ocupados, porque senão abre precedente e aí vai virar uma bola de neve. E alguma coisa deve ser feita, né? Quem mora lá na região norte, lá no Itacolomi, sabe dos problemas que estão sendo enfrentados tanto pelo órgão público quanto pela população que mora lá, porque ter um imóvel hoje lá na região do Itacolomi é uma preocupação. Tem que cercar, tem que estar cuidando, porque senão alguém vai invadir. Senhor presidente, eu até tinha feito uma anotação aqui, mas Vossa Excelência já contemplou, não tem uso capião de área pública. E área pública também, se me falha a memória, não, acho que eu tenho certeza, não pode ser dado em caução. Você não pode hipotecar uma área pública. Eu não conheço isso. Por ocasião do projeto que vem aqui de desafetação, eu fui estudar junto com a minha assessoria, até fui alertado, não tem, você não pode dar uma área pública em caução. Mas o senhor procurando, vá lá na prefeitura, o senhor vai achar. Com certeza. Olha, eu desconheço, vou olhar. Vou lhe dizer depois. Muito obrigado, senhor presidente. Só lembrar o vereador que a fiscalização não tem poder de polícia. E o grande problema, a área
não pública, evidentemente que a prefeitura não tem responsabilidade. Agora, quanto à partida, se ela ajudar no processo, ela vai ter menor índice de problema social. O senhor sabe muito bem disso. Que o senhor trabalha dentro da repartição e sabe que nós temos problema. Eu venho brigando, nobre vereador, desde o tempo, e o Ivo é testemunha, da usina Adelaide. Desde o tempo da usina Adelaide. Nunca arrecadou um centavo a esse município. O vereador Ivo é testemunha disso. E nos fechou, e na ocasião deixou a herança. Lamentavelmente, famílias que, infelizmente, não puderam mais retornar às suas origens e por aqui ficaram. Então, iniciou um problema social muito grande lá no tempo da usina Adelaide. Eu não quero ir mais longe, mas se você comparar com os outros municípios, vocês vão ver o que, na verdade, eu estou dizendo. Bom, isso foi só um requerimento, imagina a lei, né? Mas eu quero deixar claro que esse requerimento, quanto à parte jurídica, não estou confundindo aqui terreno particular com terreno público. Mas o povo de Pissarras, os poderes constituídos, tem que saber o que está ocupado e o que está vazio. Né? Não se pode pleitear em nome próprio direito terceiro. Isso diz a lei, eu não posso, a prefeitura não pode lá fiscalizar um lote de um particular que está sendo invadido, não. Como disse bem o vereador Maurício, em relação à construção é o papel da prefeitura. Se vai dar o varal, não vai dar, é outra coisa. Não estamos entrando na seara das pessoas que estão ocupando lotes particulares, mesmo porque o Orito diz que não cuida do que é seu, não é dono. Então ele tem que estar cuidando, fiscalizando, olhando, né? E o poder público, ele vai dar o alvará ou não vai dar? É uma forma de cuidar. Mas aqui, eu estou comentando, isso que foi feito há 20 anos atrás. Eu quero ver o prefeito que vai ter coragem de tirar das suas casas 300 famílias que já foram dados de boca lá atrás, quando não se tinha conhecimento por inteiro da lei, ou o povo não tinha o conhecimento inteiro da lei, essas pessoas que ocuparam essas casas, que são muitos funcionários do município hoje em dia e muitos conhecidos nossos. O que é que nós queremos só? Fazer esse levantamento, tomar o conhecimento disso, que venha essa Casa Legislativa, o conhecimento de quantos imóveis são ocupados e quantos estão vazios, até porque o projeto da Minha Casa Minha Vida contempla que o prefeito compre a terra, que faça a doação, que o governo federal construa a casa. Então, o que nós sabemos? Temos regulamentar. Mas isso é só um requerimento, que eu tenho feito requerimento praticamente todos os anos aqui nessa casa, e não vou entrar na seara do terreno de particular. Isso nem deixa lá que é outra coisa. Estamos falando só do terreno público. Eu acho que o Poder Legislativo, o prefeito municipal e a nossa população, ela tem a obrigação de ter conhecimento o que é do governo, o que é do povo e o que não é do povo. Basicamente isso. Agora, eu creio que já deu tempo suficiente e espero que o prefeito, o mais rápido possível, estive com ele hoje, pedi isso novamente para ele, mas o requerimento é uma forma de tornar público, que tome conhecimento daquilo que realmente o nosso município tem. Amanhã queremos fazer uma creche, não sabemos se temos terreno ou não temos. Fazer um campo de futebol, não sabemos se temos ou não temos. O que nós temos hoje é muito terreno individualizado, pequenininho. Lá o cara vai, cidadão, volta, bota a casa em cima, que botou há 5 anos, há 10 anos ou há 20 anos atrás. Quero ver quem tem coragem de botar. Qualquer prefeito tem coragem lá de tirar. Mas, o que eu só estou pedindo esse requerimento, o levantamento, e a discussão da lei, espero que o Ministério Público passe o mais rápido possível o parecer dele em relação a isso, porque aqui essa casa, que é a Casa de Leis, ela vai tratar da legalidade. Vejo a possibilidade disso? Vejo. Agora vai depender do Ministério Público se vai conceder ou não aquilo que a gente está pleiteando. É regulamentar, regularizar os terrenos que estão ocupados. Aí vem a lei para casa, ou há mais de 20 ou mais de 30 anos. Não estão beneficiando aquele que entrou ontem. Estamos vendo aquelas pessoas lá de trás que foram contempladas pelos ex-prefeitos quando era prática, era useiro, vezeiro, fazer isso. Não é o caso de hoje, né, de um bom tempo para cá. Mas é basicamente isso. Vamos ter muito tempo para discutir essa lei, se porventura ela chegar aí a votação em razão até do próprio parecer do Ministério Público. Senhor presidente, também quero manifestar, até quero parabenizar o senhor pelo requerimento. E é até bom para a gente ter conhecimento e fiscalizar também, né, senhor presidente. Porque, como o senhor disse, agora, quanto ao projeto lá Minha Casa Minha Dívida, ou Minha Vida, como se diz, eu não vejo muito, até para cuidar também daqueles terrenos lá que o Executivo perdeu de construir lá, aquelas casas Minha Casa Minha Vida, lá do bairro ali do
Nossa Senhora da Paz, né, onde retornou 800 e poucos mil para o cofre do Ministério Público, do Governo Federal, por falta de iniciativa do governo municipal, né, em aplicar aquele recurso. Então, é até bom para o pessoal também da administração fiscalizar aquele terreno, que agora, sabendo que foi perdido esse dinheiro, é capaz de invadir lá e construir os barracos lá em cima. Em discussão? Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 42/2015 do vereador Osvaldo, solicitando informações sobre a viabilidade da instalação de cisternas e congêneres para captação de águas pluviais. Em discussão. Senhor presidente, senhores e senhoras, eu tive cuidado de colocar ali viabilidade. E aqui nós temos um engenheiro preocupado que já viajou o mundo inteiro, que é o Ivo Álvaro Flait. A crise hídrica que se abate sobre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que antes estava restrito às áreas áridas do Nordeste e também ao semiárido, hoje nós não estamos imunes. Haja vista a nossa situação da região oeste do estado. E aqui nós temos um representante da Casan que está, acho que há mais de 30 anos, né, fazendo ligações de água. E é inadmissível que uma água tratada, que é caro fazer o tratamento, ela seja utilizada para lavar calçada, lavar carro, fazer a higienização de áreas externas para dar uma descarga. Então a preocupação que eu tive após ouvir algumas pessoas e constatar em loco uma casa lá no norte, esqueci a rua, o cidadão pegou uma caixa d'água de 2.000 litros, colocou a mesma a mais ou menos 1,20 m do chão, não era muito alto, e com a captação dessa água do telhado da sua casa, ele faz toda a limpeza externa da casa, ele tem uma horta na sua casa, uma horta comunitária, e ainda sobra água. Então, qual é a minha intenção com esse requerimento? Por isso que eu coloquei a viabilidade. Nós temos principalmente as escolas com telhados enormes, que poderia muito bem captar bastante água. E em se tratando da escola, teríamos um efeito pedagógico. Isso seria um fator multiplicador das crianças que estão na sua formação. Normalmente, criança é curiosa e sempre ela tem uma ideia, às vezes, melhor. Às vezes o discípulo fica melhor do que o mestre. Então, eu gostaria que o executivo, o prefeito municipal, olhasse essa ideia com carinho, fizesse um estudo para ver da viabilidade de implantar essas cisternas. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão? Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Discussão ao ofício 149. Do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que solicita licença para ausentar-se do município no período de 10/6/2015 até 19/6/2015, por motivo de viagem exterior e de ordem pessoal. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do dia. O senhor vai deixar a palavra livre, senhor presidente? A palavra livre. Deixa a palavra livre aos vereadores que se inscreverem nesse momento. Eu peço a Vossa Excelência permissão para me retirar. O senhor está Obrigado. aumentado. Concedido. Senhor presidente, eu peço para falar aqui mesmo, que serei breve. Presidente, pela ordem, eu também peço permissão para me retirar. Concedido. Obrigado. Mas eu vou ser breve, o vereador. Né? Senhor presidente, só antes para os dois saírem. Só um minutinho, até eu acho que creio que a manifestação só para os dois não sair, o vereador Oscar. Vereador Oscar. É um comunicado, né, vereador? É só um comunicado lá, o padre de Santo Antônio pediu para avisar os novos vereadores que a novena dos vereadores é domingo agora, dia 31, a partir das 18 horas. Então, os vereadores que se desejar participar da carreata, ela sai de Santo Antônio às 17 horas, né? A missa às 19. Então, e depois a missa vai ser em honra aos vereadores. Obrigado. E depois vai ter a janta
os vereadores. Domingo agora. Perfeito, vereador Oswaldo. Excelência, eu apresentei um projeto para nominar a praça na confluência da Rua Rosa Silvino com o João de Deus Carvalho. E, para minha surpresa, também tinha um outro projeto com outro nome. E depois de uma boa discussão, os dois projetos foram retirados e ia ficar Praça da Paz. Então eu gostaria, o projeto Praça da Paz foi retirado. Eu gostaria que os proponentes o apresentassem na outra sessão para que votássemos Praça da Paz e acabar com qualquer discussão. Porque o que o povo quer é praça e paz. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 2/6/2015. Agradeço a presença de todos os senhores vereadores. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, uma boa semana.